como reconhecer, né, estratégias fascistas de implantação de modelos de gestão pública. Tá? O livro é basicamente sobre isso. Como reconhecer um fascista, né? Como reconhecer os seus argumentos, as suas táticas, as suas estratégias, né? É um livro, sobretudo, que versa sobre isso, tá? E é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Então, começando, né? Quando eu falava de um certo momento de fraqueza das democracias atuais, né, eu me referia à ideia de que a democracia é muito cara, né, ou seja, difunde-se atualmente a ideia de que a democracia ela é dispendiosa, né? Gasta-se muito dinheiro com a democracia, há muita corrupção, né? Tamanha a participação possível nos regimes democráticos, né, que incluem as diferenças, né, quer dizer, abre-se perspectivas então maiores de corrupção do que em outros regimes onde as diferenças são menos representadas, né? E não só essa questão financeira que está em jogo, há também em jogo a ideia de que a democracia é muito cara afetivamente. E o que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, a democracia geraria, né, muito dissenso e divisão, né? Ou seja, é a ideia de atribuir à democracia a divisão entre pessoas, né? Como se essas divisões não pré-existissem à própria democracia, né? Como se fosse um efeito do regime democrático, né? Então é a ideia de que tudo aquilo que nos divide, que nos separa é ruim, né, de que a gente tem que ter, na verdade, um movimento de coesão, né, um movimento de consenso em torno de alguns valores absolutos, né, valores sem os quais nós não viveríamos, né? E aí cada região vai estabelecer, né, os seus próprios valores. Aqui no Brasil, os camisas verdes, né, os integralistas, né, que é o fascismo brasileira, eles atribuíam tais valores à família, né, à tradição e à propriedade. O estágio, então, do fascismo, na tentativa de implantação desses valores, né, é a identificação com o chefe. Qual é a diferença entre o líder? O líder, tal como ele aparece nas democracias, é aquele que vai fazer a gestão das diferenças, já que democracia é o convívio entre os diferentes, né, e os consensos estabelecidos entre diferenças. Nos regimes fascistas, o chefe é aquele que manda e é aquele que estabelece o consenso, né? Vocês já devem ter ouvido uma entrevista do Pazuello, na qual o ex-ministro da Saúde, na época braba lá da pandemia, né, na qual ele falava claramente assim, um manda, o outro obedece, se referindo ao presidente da República, né, que mandava e que ele obedecia, né? Ou seja, o chefe manda, eu obedeço, né? O chefe é aquele que tem o poder de consenso. Então, o chefe é aquele que governa soberanamente, né? E o que faz um soberano? Ele não discute sua opinião, ele não discute. É a opinião dele, ponto final, acabou, né? E ele deve agir com a maior liberdade possível, certo? Ou não realizará nada de útil. Então, é essa ideia de que ele precisa ser livre, ter uma liberdade absoluta, e se for preciso fechar o Supremo Tribunal Federal, que se feche. Se for preciso fechar ou comprar todo o Congresso, que assim seja, né? É a ideia de que nada pode ser uma restrição, né, a essa liberdade do chefe nas suas decisões, que tem que ser absoluta, tá? Então é o modelo da ditadura. O que é a ditadura? A ditadura é um governo de um homem só, tá? Todo ditador governa
segundo os seus caprichos, né? Segundo os seus preceitos, segundo aquilo que lhe der na telha, né? E é essa a ideia que vem à tona agora nesse primeiro estágio, né, de implantação do fascismo, que é a substituição do líder pelo chefe, tá? O chefe, então, é aquele que vai trazer ideais aos quais eu vou me identificar, né? Tradição, família, propriedade, né? Deus, que é um Deus que se assemelha muito mais ao Antigo Testamento do que ao Novo Testamento, né? Porque não é um Deus do amor, né? Muito pelo contrário, é um Deus do ódio, né? Da vingança. Enfim, é algo que se assemelha muito mais aos deuses pagãos do que propriamente, né, ao Deus do cristianismo, tá? Então esse seria um primeiro estágio, né, seguido, né, de um segundo estágio, né, quer dizer, para o chefe manter ou impor os seus ideais, né, para que os seus súditos se identifiquem com tais ideais, é preciso então criar um consenso por meio da banalização da comunicação. Então é a ideia de que a comunicação ela tem que ser direta entre o chefe e os seus súditos. Não pode haver intermediários, né? Você deve então fazer uso desse instrumento, né, de comunicação direta que é a internet. Nada de pronunciamentos na mídia, na imprensa, mesmo que seja oficial, né? A ideia é você falar diretamente com os seus súditos, para que os súditos se sintam importantes, né? E terem a impressão de que estão se comunicando diretamente com seu chefe, tá? Óbvio que é uma impressão, né? Mas é a impressão que fica, né, nos súditos de que ele é alguém importante e que finalmente, depois de, né, ter sido tão vilipendiado na vida cotidiana, tem alguém ali, né, esse chefe pai olhando por ele, tá? Então, a estratégia de comunicação é a comunicação direta, certo? E aí o fascismo faz uso dessa ideia da democracia direta, né? Nada de democracia representativa, nada de partido político, sindicato, né? Tudo isso só atrapalha, né? O Estado ele só atrapalha, ele tem que ser mínimo, né? A negociação tem que ser direta, patrão, funcionário, gestor, gestado, né? Chefe, súdito, ou seja, intermediários, essa ideia de que o aparato democrático que garante, né, uma certa isonomia, né, entre as diferenças de uma sociedade, isso só atrapalha, isso tem que ser eliminado. Bom, então, além de manter o consenso por meio da banalização da comunicação, o chefe é aquele que vai comunicar só aquilo que lhe interessa. Então, ele vai fazer uma seleção do conteúdo, né, sobre o qual ele vai comunicar. E ele vai omitir determinados conteúdos e dar visibilidade a outros. Essa ideia de que ele vai ser o gestor da verdade. Ele vai ser aquele que encarnará, né, aquele que vai portar a verdade, né? A verdade se encarna no chefe, né, que a comunica aos seus súditos, né? Para isso, ele precisa desqualificar toda a autoridade moral e científica, né? Então, o fascista é aquele que vai detonar autoridades investidas moralmente, né, como, por exemplo, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, vão ser acusadas de serem comunistas, né, que lá só tem teólogo da libertação e etc e tal, ou seja, a ideia de que os bispos católicos, o Papa, não valem nada por serem comunistas, né? Como se, imaginem, né, um bispo católico e um papa comunista, né, quando na verdade o que ele está pregando ali é o evangelho, né?
é o cristianismo primitivo, da solidariedade, etc. e tal, que foi esquecido, obviamente, por muitos religiosos contemporâneos. Mas a ideia é essa, é desqualificar, né, uma autoridade moral, desqualificar a ciência. Então a ciência é sempre colocada em dúvida, né? A ciência é sempre vendida, né, de alguma forma. Você deve sempre desconfiar, não acredite, né, muito na ciência. E aí vem uma pandemia e você desqualifica, né, o isolamento social, o confinamento, né, você desqualifica a vacinação, né, você promove remédios que não funcionam, né, não combatem o coronavírus, né? Quer dizer, é a ideia mesmo de que o chefe encarna a verdade, o que ele disser é a verdade, e o que as autoridades competentes, né, para até então dizer o que é verdade e o que é falso, estivessem deslegitimadas, né, desse ofício. Em resumo, né, lá na página 41, o que essa autora vai falar é o seguinte, né? O escopo da comunicação no fascismo não é se fazer entender, mas sim se fazer repetir, né? Então essa ideia de que uma mentira contada várias vezes passa a ser uma verdade, né? É uma estratégia de você bombardear, né, o público-alvo com mentiras, né, com fake news, né? E aí tem toda uma estrutura, né, gabinetes constituídos, né, robôs, né, virtuais que vão ali fazer todo um tipo de militância pró-fascista nas redes sociais, né, disseminando mentiras e mensagens banais acerca da política, né, da democracia, né, e por aí vai, ok? Bom, um terceiro estágio requer então que você invente um inimigo a quem atribuir a culpa, né? Lembrando que inimigo é diferente de adversário. Adversário é aquele que entra na dialética do reconhecimento, né? Você reconhece o seu adversário, né? A legitimidade dele, o direito de existência, né? Ele é alguém que pensa diferente, mas que convive com você, né? E com o qual você dialoga por vezes. O inimigo não, né? O inimigo é aquele que não entra na dialética do reconhecimento. O inimigo é aquele que precisa ser aniquilado. O inimigo é aquele com quem você não dialoga, né? O inimigo é aquele que você persegue, que você tortura, que você mata, né? Então, o inimigo é a encarnação do mal absoluto, que deve ser aniquilado violentamente, sem chance de defesa, né? Foi o que fizeram muitas vezes, né? Ditaduras espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Atribuíam, né? Falavam, os comunistas são nossos inimigos, né? Então eles precisam ser aniquilados, né? Quer dizer, não entra dentro, né, de uma dialética do reconhecimento, né? Quer dizer, não é possível a eles criarem um partido político, se fazerem representar e entrarem dentro do jogo democrático, né? Disputando votos e propostas, estratégias. Não, é algo que precisa ser eliminado, precisa ser extirpado, porque é um mal absoluto, né? E o mal absoluto é impossível de se conviver. Então, na página 54, a autora fala o seguinte: basta minar para sempre a possibilidade de diálogo com a categoria escolhida como inimiga, né? Com o inimigo não se dialoga, o inimigo se aniquila. E essa é a estratégia fascista, né? Sempre que vocês encontrarem alguém que identifica no outro, né, uma figura a ser aniquilada, essa pessoa está partindo de uma estratégia fascista, tá? Bom, independente de quem seja, né? Sempre que você atribuir a um outro o aniquilamento, ou seja, sempre que você negar
ao outro o direito de existência, você está sendo fascista, ok? Bom, um quarto estágio, então, né, é preciso, né, denunciar, né, que os valores tradicionais estão sendo supostamente destruídos por esse inimigo que você inventou, né? Então, o principal argumento, assim, é de que a família está em risco, né? Então, o que que isso significa, né, a família, estar em risco? Bom, se a família está em risco, a humanidade também está em risco. Por quê? Porque é a família a responsável pela procriação, ou seja, pela perpetuação da espécie. Se a família está em risco, né, a própria humanidade, né, está em risco. Então a gente está falando, né, supostamente, de um aniquilamento da espécie humana, né? É esse o alarmismo disseminado, né, por todo fascista, tá? E aí o inimigo, né, é encarnado geralmente nos grupos minoritários, né? E quando esses grupos minoritários costumam ganhar algum grau de empoderamento, né? Então, são os movimentos LGBT, né, organizados, o movimento feminista, né, o movimento negro, né, os comunistas são inimigos eternos, né, desde o macartismo nos Estados Unidos, né, a perseguição pela ditadura militar aqui no Brasil, enfim. Então, é o próprio empoderamento, né, desses grupos minoritários que os torna alvos do fascismo, né? Que os torna cada vez mais alvos do fascismo, né? E a ideia é de que qualquer tipo de igualdade é um perigo, tá? Então, a igualdade dos sexos é um perigo, porque homens e mulheres são diferentes, a igualdade de gênero é um perigo, né? É uma ideologia de gênero dizer que todo mundo é igual, porque não é. Gêneros dissidentes não são iguais a gêneros heterocis normativos, né? A igualdade entre classes sociais também é visto como um perigo maior, né, para a perpetuação da sociedade capitalista, né? Então, qualquer tipo de igualdade é perseguida sem descanso pelos regimes fascistas. O fascismo parte sempre da ideia de que hierarquias sociais existem, sempre existiram, faz parte da tradição e precisam ser respeitadas, né? Então eu me lembro lá daquela comentarista, né, de uma rede de TV, dizendo que por ela se voltaria à Idade Média. Porque na Idade Média não havia mobilidade social, né? Você nascia servo e era servo, seus filhos também. Se você nascesse nobre, você era nobre, os seus filhos também, né? Então se perpetuavam condições sociais, né, como se fossem naturais. E essa naturalização, né, da hierarquia social que o fascismo apregoa, tá? Então tem que se manter essa hierarquia social e a tradição a qualquer preço, ok? Mesmo que ao preço da vida de muitos. O fascista é aquele que privilegia o privilegiado e desprivilegia o desprivilegiado, sem sentimento de culpa e sem peso na consciência algum, né? Assumindo que essas diferenças já existiam, que vão continuar existindo, né? E que ninguém tem que fazer nada para tentar modificá-las. Bom, um quinto estágio, então, do fascismo, né, seria fazer uso da violência, né? Pois os fins justificam os meios, né? Bom, se eu identifico o inimigo como o mal absoluto, e se eu sou o bem absoluto, eu posso, então, fazer uso da violência no sentido de combater esse mal absoluto que eu projeto no outro. É essa a lógica. Então, o fascista é aquele que ele vai reivindicar uma quebra do monopólio da violência pelo Estado de Direito. Porque nos Estados democráticos de direito, né,
a violência é exercida pelo Estado, né? O poder de polícia é exercido pelo Estado. O Estado é aquele que visa impor a razão à paixão, né? O que que o fascista faz? O fascista, ele visa justamente despertar as paixões, né? Então ele vai insuflar nas pessoas a ideia de que elas têm o direito de serem violentas em função das suas paixões, né? Ou seja, elas têm a prerrogativa de exercerem o justiçamento no lugar da justiça. E eu não sei se vocês já viram esses filmes assim de justiceiros, né, que são bem famosos, sobretudo em Hollywood, né? Mas no justiçamento, o justiceiro geralmente para vingar, né, um determinado crime, ele comete crimes muito piores do que aquele que ele está vingando. É impressionante, assim, o poder de devastação do justiceiro é muito maior, né, do que o próprio crime que ele está vingando, né? Então, assim, justiçamento, gente, insuflar paixões, né? Conclamar o povo a se armar para exercer, entre aspas, legítima defesa, né? De que o povo tem o direito de se defender, já que o Estado não faz nada por ele. Isso é típico dos regimes fascistas, tá? O fascismo é aquele que vem sempre denunciar que o Estado é ineficaz e que as pessoas têm que exercer a violência por conta própria, tá? Então, reivindica-se o armamento maciço da população civil, né? O salvo-conduto às forças policiais, né? E aí descamba para a milicianização das forças policiais, né? As forças policiais se tornam milícias, né? Com poder de vida e morte, passando ao largo, né, da lei, né? E cometendo justiçamento por conta própria, né? A ideia básica, então, é de que a violência ela é inevitável, né? A violência é inevitável e que cabe a cada um escolher se vai cometê-la ou sofrê-la, né? Essa é a ideia básica do fascismo, né? E sempre a política da não violência ela é abominada, né? O não violento é alguém visto como um frouxo, né? Porque a imagem do fascista é sempre alguém muito viril, né? Naquela farda. Basta lembrar de Hitler, Mussolini, os generais, né? O último que governou o país na ditadura militar, o Figueiredo, ele adorava cavalo, né? Praticava hipismo, aquela coisa, né? Bem fálica, né? Sempre com aquelas botas enormes, aquela coisa. Então, né? E agora, atualmente, o presidente o ex-presidente, né? Graças a Zeus, que ele é ex-presidente, né? Que faz promove motociatas, né? Você quer a figura mais viril do que a do motoqueiro, lá dos Hells Angels, nos Estados Unidos, que fazem a sua própria lei, né? E que não respeitam nada e nem ninguém, né? Então, o não violento, né? Por exemplo, o Gandhi, o Mahatma Gandhi, é alguém que é abominado, né? Pelos fascistas. A política deles é a política do confronto direto, da violência, né? Da insuflação à violência, né? Cada vez maior, né? E para isso eles insuflam então o narcisismo das pequenas diferenças, né? O que é o narcisismo das pequenas diferenças? É justamente você insuflar, né? Você incentivar rivalidades imaginárias. Então, por exemplo, existe, né, um sul do Brasil empreendedor, né, potente, e existe um norte indolente, preguiçoso, não é isso? Incentivar as rivalidades, né? Essa ideia de que o sul é avançado, o norte é atrasado, né? Por isso que o norte ainda vota num candidato populista, né, de esquerda e etc. Bom, tudo isso é insuflar, né,
o narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, é você jogar com clichê, com preconceito, né? Com a discriminação para poder dividir as pessoas e criar rivalidades imaginárias entre elas, que é o que acontece com torcidas de futebol aqui no Brasil, né? Então são rivalidades imaginárias muito mais do que baseadas na realidade, tá? E ao mesmo tempo, né, o fascista ele tem que falar a voz do povo. Então, por exemplo, o fascista quando está no Sul ele tem que elogiar os empreendedores, né? Essa, né? É, ele vai elogiar pessoas que são empresárias de si mesmo, né, segundo a ótica neoliberal radical, né, de comunicação direta, patrão-empregado, sem mediação trabalhista nenhuma, né? Então, né, há sempre, né, essa política de você falar a língua de onde você está. Então, no Sul ele vai elogiar isso, no Norte ele vai elogiar também a tradição do Norte, né? Dizendo que o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? E aí, citando até, né, literatura, essa verve literária, se for preciso, né? Porque os fascistas são muito bem assessorados, né? E com isso ele faz a média, né, em todas as camadas sociais, né, e ele consegue agradar, então, a gregos e troianos. Tá? Agora, o fascista ele joga, sobretudo, com medo das pessoas. Né? Então, o que é jogar com medo das pessoas? Ora, todo mundo tem medo de perder o que tem. Quer a pessoa tenha muita coisa ou tenha pouca coisa, o medo de perder, né? Lidar aí com a castração é sempre algo da ordem da angústia para qualquer um. Então o fascista ele joga muito com isso. Ele vai justamente no medo que as pessoas têm de perder alguma coisa para poder usar isso a seu favor, né? Então, claro que ele vai prometer que o rico vai ganhar cada vez mais dinheiro e que o pobre não vai perder, né, aquilo que ele, a duras penas, conquistou. Né? Agora, a questão é que, para um rico ganhar cada vez mais dinheiro, o pobre perde, né, aquilo que ele, a duras penas, conquistou. São incompatíveis, são políticas incompatíveis, né? Quer dizer, é isso que não vem à tona, é isso que está recalcado no discurso fascista, né? É possível, como se fosse possível você conceder vantagens, né, a todas as classes sociais, né, indistintamente, né? E não é. O fascismo ele vai favorecer os privilegiados e ele vai desprivilegiar os menos favorecidos, né? É sempre essa a lógica, né? E o último estágio é a criação de dispositivos de segurança para salvaguardar a sua narrativa, né? E o que isso quer dizer? Ora, o fascista é aquele que quer apagar a memória coletiva, né? Então, fascista é aquele que vai tentar minar a memória coletiva. Então, é aquele que denuncia que as escolas estão sendo doutrinadas, né? Os professores, eles são esquerdistas, né? Eles impõem a doutrinação ideológica do Paulo Freire, da teologia da libertação, do socialismo, né? Da ideologia de gênero e por aí vai. Ou seja, ele vai contestar o discurso oficial, né? Ou seja, que é baseado na memória coletiva, né? O que se ensina nas escolas é fruto de uma discussão ampla da sociedade em torno de um currículo mínimo, né? Não é algo feito a partir da cabeça, né, dos professores tão somente. Isso diz da memória social né, que um determinado país quer ter e quer repassar às gerações sucessivas. E é contra isso que o fascista vai se revoltar. Né? Ele vai falar, não, nada disso. A memória coletiva não está com nada. E aí ele vai contrapor narrativas, né? Com base em recordações pessoais, né? A memória coletiva. A ideia é você contrapor, né,
uma narrativa oficial, baseada na memória coletiva, contra outra narrativa que visa justificar atos violentos no passado, seja o Holocausto, seja a ditadura militar. Então, a lógica é essa. A ditadura militar foi violenta, o Estado foi violento, mas e os guerrilheiros do Araguaia também não foram? Mas e os comunistas também não eram terroristas, né? Então é sempre essa ideia de que é possível justificar uma violência que beira o nível da barbárie, né? Que beira aquilo que o Joseph Conrad fala naquele livro Coração das Trevas, não é? The Horror, ou seja, o horror. O horror. Ele lá no coração do Congo belga, né? Em plena colonização do rei Leopoldo da Bélgica, falando o horror, né? Isso que é inominável, isso que é, enfim, da ordem da barbárie, né? Do aquém da civilização, e que se tenta justificar pelos regimes fascistas, tá? Então, uma estratégia fascista é sempre negar o passado, assim, né? Negar que a gente tem dívidas com relação ao passado. Então, apesar do Brasil ser um país escravista, né, que funcionou por séculos com base na escravidão, né, é como se a gente não devesse nada, né, aos negros contemporâneos. E aí aquela fala do ex-presidente, né, eu não escravizei ninguém, né, ou seja, você contrapõe a uma memória coletiva, né, da dívida para com essa população, uma recordação sua de que você não participou diretamente, né, da escravidão. Isso, em linhas gerais, né, é o que a autora traz com relação ao fascismo. E outra coisa muito interessante, no final do livro dela existe um fascistômetro, né? E o que é um fascistômetro? São perguntas que ela vai... São 65 perguntas que ela vai fazer para que a gente vá respondendo se a gente concorda ou não com as perguntas, né? Se a gente pensa desse jeito ou não. E, de acordo com a pontuação, né, você se encaixa ali numa escala do fascismo, ou seja, você é um aspirante, né, alguém simpatizante, depois alguém quase fascista, depois um fascista consciente e, por fim, um patriota, né? Patriota é o fascista elevado ao nível máximo, né? Elevado à enésima potência. É esse o termo que ela usa, tá? Patriota, não é um termo meu, é um termo dela, com o qual eu concordo. Colocar a pátria acima de tudo é negar que existe uma humanidade que está para além do seu próprio umbigo, tá? E é também uma das estratégias fascistas. Agora, o ponto que eu queria comentar agora para encerrar é o seguinte: o fascismo não está só no outro, tá? Isso é que é importante. Não, se a gente estivesse aqui só denunciando um outro fascista, a gente estaria dentro de uma estratégia fascista, né? De projetar no outro um mal absoluto e de nos considerarmos um bem absoluto. Não é disso que se trata. A própria autora vai dizer que tudo aquilo que ela escreveu nesse livro, ela, em algum momento da vida dela, chegou a pensar. Ou seja, ela teve que fazer um trabalho de desfascização de si mesma, né? Todo mundo tem pensamentos fascistas em determinados momentos, né? Não é algo assim que esteja fora de nós, é algo que está dentro de nós, né? É algo que a gente carrega, saber reconhecê-lo, até para poder isolá-lo e anular os seus efeitos, isso que, né, em psicanálise se chama de saber fazer com isso, né? É uma estratégia de desfascização, no sentido da gente
se tornar cada vez menos fascista, né. E a grande beleza do livro, eu acho que é essa, eh, ensinar a reconhecer o fascismo, para que a gente reconheça ele não só no outro, mas também em nós mesmos, e para que possamos nos afastar dele cada vez mais e cada vez melhor, tá? Para que o fascismo não nos conduza ao pior.